Quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias, acessar as suas Bíblias em Lucas capítulo 1. A mensagem de hoje está baseada na família de Zacarias e Isabel. Tem como título uma família abençoada, que poderia chamar de parte 2, né? E nos baseamos então em Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Vamos ler apenas 3 versos do capítulo de número 1. E os irmãos podem manter as Bíblias abertas para poder acompanhar, porque está baseado em 2 capítulos. Capítulo 1 de Lucas, o Evangelista, versos 5, 6 e 7. Diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das famílias de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Uma família abençoada. O que faz uma família ser abençoada? Em primeiro lugar, uma família abençoada adora e obedece o Deus abençoador. Uma família abençoada, ela adora e obedece o Deus abençoador. Vocês não sabem, já comentamos aqui, que há 2 tipos de bênção, ou de bênçãos no mundo: a bênção comum, também chamada de graça comum, e a bênção por obediência. Os irmãos também sabem e poderiam citar alguns exemplos da bênção comum. Por exemplo, sua existência, o sol, a lua, as estrelas, o frio, o calor, a água, o fogo. São bênçãos comuns que todos recebem sem esforço. A bênção por obediência é aquela que você recebe quando faz a vontade de Deus. Você deve se lembrar do Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O verbo deleitar-se vem do hebraico anag, e significa ser macio, ser delicado, ter prazer, ter alegria. O salmista está nos convidando a sermos maleáveis nas mãos de Deus, a termos corações macios, corações dispostos a ouvir e praticar a palavra de Deus. Creio que o exemplo clássico da bênção da obediência, ou a bênção por obediência, se encontra no Salmo 1, também bastante conhecido de todos. Todos que estão aqui presentes, também você do Solos Ágape que está ao vivo, bem-vindo, Deus te abençoe. E você também que vai assistir essa pregação depois, Deus abençoe. Salmo 1, ele diz que você será abençoado, feliz, bem-aventurado, quando não atender os conselhos dos ímpios, quando não se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, quando você não se comportar como um pecador contumaz e como um escarnecedor. Também esse salmo diz que será feliz, será abençoado, bem-aventurado aquele que tiver prazer na lei, na Torá, nas instruções do Senhor. E também será abençoado, feliz, bem-aventurado aquele que meditar na palavra de Deus no seu dia a dia. Esse tipo de bênção é só para quem obedece. Ela não é para todo mundo. É uma bênção especial. Quem não obedece a Deus, mesmo assim, é abençoado com a bênção comum, mas não com as bênçãos
especiais, aquelas bênçãos que Deus tem reservado para os obedientes. Tem gente que não gosta de obedecer, não gosta de obedecer pai e mãe, não gosta de obedecer o chefe e também não gosta de obedecer a Deus. A família de Zacarias e Isabel é abençoada com a bênção comum e com a bênção ou as bênçãos da obediência. Zacarias é abençoado porque ele é justo, não é isso que lemos, e anda sem repreensão nos mandamentos de Deus. O nome Zacarias, do hebraico Zecharia, significa aquele, o Senhor é aquele que se lembra, ou o Senhor se lembra. Isso implica que Deus age em favor do seu povo. Deus não se esquece de você, querido irmão, querida irmã. Deus se lembra. O nome Zacarias vem nos lembrar que Deus se lembra de nós, que Deus se lembra do seu povo. Lemos em Lucas capítulo 1, verso 6, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos do Senhor e em todos os seus preceitos. Não somente Zacarias é chamado de justo perante Deus, mas a sua esposa Isabel. Zacarias e Isabel se comportam irrepreensivelmente nos mandamentos e preceitos do Senhor. Então quero dizer que você também pode se comportar de forma irrepreensível na presença de Deus e dos homens, porque Deus o capacita para isso, porque Deus a capacita para isso, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, diz o apóstolo Paulo, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Esse casal idoso, sem filhos, toma a decisão de andar nos caminhos de Deus. Independente de ter filhos ou não, eles decidem servir ao Senhor. Eles nos lembram Josué. Josué, certa vez, reuniu o povo, fez um convite, mas ele sabia que alguns daquele grupo, ou talvez muitos, não fariam o que ele estava decidindo fazer. E ele diz: porém, vocês podem me ajudar? Eu e a minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é uma decisão, e uma decisão de Josué que influenciou toda a sua família. Quando um da família decide, especialmente o marido, certamente vai influenciar a esposa, vai influenciar os filhos. Mas se o marido não tiver condições de tomar essa decisão, a esposa deve tomar essa decisão. Se a esposa não tiver condições, o filho, a filha, deve tomar essa decisão de dizer e acreditar e orar e dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Servir a Deus é a melhor de todas as decisões. É a melhor porque torna você e sua família duplamente abençoados. Porque você já tem a bênção comum, todo mundo tem. Pessoas boas, pessoas más, todas recebem de Deus a bênção comum. Mas a bênção por obediência é só para os obedientes. Então você quer ser duplamente abençoado? Obedeça a Deus. Isabel é abençoada, porque ela é justa e anda sem repreensão nos mandamentos e nos preceitos do Senhor. O nome Isabel, do hebraico Elisheva, significa o juramento de Deus, ou Deus, o Deus do juramento. E se Deus jurou, irmãos, pode saber que Ele cumpre, porque Ele cumpre a sua palavra. Antes de ser esposa, Isabel, ela é uma boa irmã, é uma boa filha, uma boa prima, uma boa vizinha. No casamento, ela colhe os frutos da vida reta diante de Deus. E aí perguntaríamos: que frutos você tem colhido? Frutos lindos, maravilhosos. E quando a gente vai fazer compra, né, a gente fica escolhendo. E eu fico com dó de ver tanta fruta estragada, tanto fruto estragado. Mas quando a gente encontra aquelas frutas, aqueles frutos, né, bonitos, e melhor ainda do que bonitos,
né, gostosos. Não basta ser bonito, né? Tem que ser gostoso. E quando a gente encontra, é maravilhoso. Mas o fruto foi produzido, ele tem uma origem. Foi produzido por uma árvore, que foi produzido pelo Criador da árvore. E nós também devemos produzir bons frutos. Você tem sido uma boa pessoa? A árvore má não pode produzir frutos bons. Tem árvore muito boa que produz frutos maravilhosos, mas eles se estragam, né? Então por isso a gente talvez não encontre tanto fruto bom. Os frutos aqui, né, do nosso lote, a gente sabe que eles são maravilhosos. Os outros que virão serão maravilhosos. É claro que se você não teve uma vida de intimidade com Deus, de compromisso com Ele antes do casamento, como teve Zacarias, como teve Isabel, não significa que você está perdido, ou que você está perdido. Sempre é tempo de mudar de vida. Sempre é tempo de fazer boas escolhas. Aproveite a oportunidade que Deus está dando para você. Não perca a oportunidade, dando para mim, para nós. E aí temos que falar de João. Pais velhinhos, mamãe estéril, e enquanto estéril ela não pode ser mamãe, só por um milagre de Deus, por uma intervenção do Senhor. Mesmo com toda a tecnologia da medicina hoje, se não for Deus, nada pode ser feito. Os melhores médicos do mundo veem seus pacientes morrer, eles não querem que eles morram. Aí chega um momento que eles não conseguem fazer mais nada. Eles precisam de Deus. Inclusive o médico também precisa de médico. João, apelidado de Batista, o batizador, filho de Zacarias e Isabel, também é abençoado. Também é abençoado. Porque ele é obediente aos pais terrenos e ao Pai Celestial. Dificilmente um filho que não obedece aos pais que eles veem, obedecerão ao Pai Celestial que eles não veem. O nome João, do hebraico Yohanan, significa o Senhor é misericordioso ou o Senhor é bondoso. Apesar de tudo o que João passou na vida, os irmãos conhecem bem a história, por isso eu não vou recontar a história de João Batista. Deus sempre foi bondoso para com ele. A bondade de Deus não é afetada pela maldade humana. A bondade de Deus não é afetada pela maldade humana. Nada pode afetar Deus. Bondade faz parte do caráter de Deus. Obediência é desejo de agradar a quem se ama. João é obediente aos pais terrenos, obediente ao Pai Celestial, porque ele os ama. João escolheu ser obediente, escolheu se relacionar bem com Deus e com os pais, e também se relacionava muito bem com o primo. E ele era privilegiado, porque o primo dele era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus de Nazaré. Só que Jesus diz que aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, esse pode ser irmão dele, irmã dele, mamãe dele, na mesma condição, porque está fazendo a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, quem é obediente a Deus, é amigo de Jesus. Vocês serão meus amigos, disse Jesus, se fizerem o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João escolheu ser obediente. Irmãos, o nosso relacionamento vertical, relacionamento com Deus, com o Criador, interfere diretamente no nosso relacionamento horizontal, no relacionamento com o próximo. Ser uma família abençoada, por outro lado, não nos isenta das lutas e provações.
Porém, quanto mais próximos de Deus, mais próximos estaremos uns dos outros. Lá em casa temos pensado alguma coisa um pouco estranha para pai e mãe. Temos pensado o seguinte, que os nossos filhos devem ser tratados, na maior parte do tempo, não todo o tempo, não dá para fazer isso todo o tempo, como visitas. Você já maltratou uma visita? É muito raro, né? Você maltratar uma visita. Você visita, por exemplo, vai tomar água, né? A gente vai oferecer a melhor água que a gente vê, o melhor alimento. E essa visita deixa o copo cair e quebra. O que nós vamos fazer com a visita? Não pode deixar, eu mesmo pego aí os cacos, né? Eu mesmo ajunto. E não deixa a visita nem ajuntar os cacos. Mas se for o filho que deixou cair, aí é um Deus nos acuda, né? Você está entendendo? Se a gente tratar, isso é treinamento. Estou começando agora, então já tem até os 80 já teria aprendido. Tratar os dois como visitas. Sabe porque eles são visitas mesmo. Daqui a pouquinho eles vão embora e passa muito rápido. Então preciso tratá-los bem. E tem aquele momento, né? Que a gente dá um couro na visita, né? Pode falar isso não, né? Senão está ao vivo, né? Não pode não, tá, pessoal? Deleta aí. Pode dar couro. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Couro, né? É isso. Mas se eu pedir que a turma que está aqui para levantar a mão, quem sabe que é um couro, já tomou um couro, acho que vão levantar, tem gente que vai levantar as duas mãos, né? E fez bem, né? Na hora foi horrível, né? Mas fez bem para a alma. Fez bem para a alma. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então é importante corrigir. Por isso que eu disse que não pode ser visita o tempo todo, né? Tem na hora de corrigir. Aí é diferente. Mas aí você conversa, você chama, né? Tem um momento. A família de Zacarias, Isabel, João, não enfrenta lutas de caráter comportamental. Apesar de João ser muito esquisito, muita gente acha estranho. As lutas do casal, né, antes de João, tem a ver com questões físicas, com a incapacidade de ter filhos. Qual é a sua luta, querido irmão? Qual é a sua luta, querido irmão? Seguimos. Deus dá a luta conforme a sua força. Pode ter certeza disso. Os irmãos podem me ajudar. E a Bíblia diz que nenhuma provação virá sobre vós que não possais suportar. Mas com a provação, o Senhor dará também um escape. Há escape para toda e qualquer provação. O diabo vai dizer que não. Ele é esperto, para que você caia. O diabo vai citar partes de texto. Você vai dizer: a carne é fraca. O bem que eu quero fazer, esse não faço. Ele vai citar esse tipo de texto. Ele não vai citar a continuação dos textos. Não vai fazer uma exegese do texto, uma interpretação apropriada do texto para você. Não. Ele conhece bem o texto, mas ele distorce, ele engana. Ele é o pai da mentira. E a luta de Zacarias e Isabel, ela é física. E a sua luta? É física? É espiritual? É emocional? Vamos entregá-la nas mãos daquele que pode? Vamos entregar. A gente às vezes tem dificuldade, né? A gente vê as crianças têm dificuldade às vezes de compartilhar o brinquedo. E às vezes nós adultos temos dificuldades de abrir mão. A gente é um tanto acumulador. Tem dificuldade. Eu, por exemplo, ganhei uma cadeira. É a cadeira que fala, Douglas? Aquela que você me deu, chama a cadeira. É tão chique que, como chama, né? A gente fica até meio sem jeito de chamar de cadeira, né? Aí eu fico lá, aí eu vou dar umas aulas, alguma live, alguma coisa assim. Eu fico todo importante nela. Cadeira de gente fina, né? Ganhei da Edna, né? Do João Milton.
do Douglas e do Douglas Francisco. Estou usando, viu? Boa demais, maravilhosa. Maravilhosa. Lucas capítulo 1:7 nos informa que Zacarias e Isabel são idosos, não têm filhos, porque Isabel é estéril. Filhos são a herança do Senhor, contudo, se eles não vêm, não devemos desistir de viver em harmonia com o nosso cônjuge e na dependência de Deus. Tem gente que se desespera porque o filho não veio, e tem gente que se desespera porque veio 1, 2, 3, 4, mas do mesmo sexo. E vieram tantos porque ficou querendo. Gente, o que Deus mandar, bênção demais. Bênção demais. Os meus dois, eu fiz a previsão antes deles nascerem, né? O Gabriel, a previsão foi mais longa, e a Alice, uma previsão de 1 ano e pouco, mas era ficção, tá? Mas Deus foi bondoso. Então eu escrevi um livro antes da Roberta ficar grávida e fiz a dedicatória para Alice. E depois o livro estava já na semana para ficar pronto, tivemos que acrescentar para Alice e Gabriel. Então, eu queria manter só a Alice, mas aí a Roberta se deu um menino. Então como seria o nome desse menino? Gabriel. Então vamos ter a Alice primeiro, para Alice e Gabriel. Então o Gabriel foi previsto pelo menos, tem 5 para 11, dá 6, né? Todos 6 anos antes. Deus foi bondoso. E Deus foi bondoso com Zacarias e Isabel, eles já estavam velhinhos. No meu caso, não estou tão velhinho, né? Perto de Zacarias e Isabel, eu sou um menino. Eles veio daquela época que viviam tanto, né? Eu já saí um velhinho também, viu, gente? Na época do Zacarias e da Isabel. Eles já eram bem velhinhos, não podiam ter filhos. Na casa também era difícil, viu? A Tata Roberta muito legal, foi Deus que mandou. Não é nada impossível para Deus. E aí veio João. Zacarias e Isabel não desistem da felicidade por causa da ausência de filho. Se Deus não concede filhos a um casal, é porque Deus tem um propósito nisso. Não é motivo de desespero. Também não é motivo para desistir da bênção. Zacarias e Isabel não desistiram da bênção. Mas se não pode ter um filho biológico, que tal adotar uma criança? Isso aí é difícil, né? Ser pai adotivo. Mas o pai adotivo é tanto pai quanto o pai biológico. Aquele que ama, né? A mãe adotiva é tanto mãe quanto a mãe biológica. Eu tive mãe biológica, convivi alguns anos com ela. Tive pai biológico, até hoje eu conheço, você está vivo, você já morreu. Mas eu tive um monte de mamãe que me amamentaram, mães de todos os tipos. Acho que é por isso que eu fiquei bonito. Mães de todos os tipos, que bênção, que bênção. Graças a Deus. Graças a Deus. E o João então chegou. Casal velhinho, já no final da vida. Só que a Bíblia diz que Zacarias orava por ela e orou durante a vida inteira. Desde que eles se casaram, ele nunca desistiu de orar para que ela fosse mamãe. Era um sonho dela. Certamente um sonho dele também de ser papai, mas podia não acontecer. Já estava no finalzinho da vida e Deus fez um milagre. E trouxe o primo de Jesus, um pouquinho, 6 vezes mais velho que Jesus. E teve o privilégio de batizar Jesus. Não queria de jeito nenhum. Teve o privilégio de batizar Jesus. Não desista da bênção da obediência. Pode até demorar, como aconteceu com Zacarias e Isabel, mas a resposta de Deus virá a seu tempo. Sabemos que nem toda a resposta de Deus agrada a gente, né? Porém, uma coisa é certa: a resposta de Deus será sempre a melhor resposta. Porque Ele vê o que nós não vemos, Ele nos livra de certas coisas que nós nem percebemos. O mais importante é colocar cada situação da vida aos cuidados de Deus. Não é isso que diz Pedro?
Quem diz, Pedro, me ajuda aí, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Significa que a gente fica ansioso. Na época de Jesus, o pessoal também ficava ansioso. Ia pescar, não conseguia pescar, aí precisava, era o ganha-pão, né? Transformava o peixe em pão, né? Pedia, precisava do peixe. E às vezes não tinha, não conseguia pescar. Temos histórias aí dos pescadores da Bíblia, passando a noite inteira e não apanhando nada. Pescadores experientes, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Agora eu vou ser mais rápido, né? Nas divisões da mensagem, né? A gente aprende no seminário que a gente deve dividir mais ou menos no mesmo tamanho, assim. Aí eu fiz a primeira parte enorme, que é o que acabei agora. São 4 partes. Aí eu vou dizer, nossa, ainda tem mais 3? Das 3 serão algumas. Em segundo lugar, uma família abençoada enfrenta lutas internas e externas. Zacarias e Isabel são justos e irrepreensíveis, mas isso não tira a condição de humanos. Eles continuam gente. A sua família é gente. A minha família é de gente. E gente tem problema, tem dificuldade. No verso 12, Zacarias sente medo. No verso 20, ele não consegue crer no milagre que estava para acontecer em sua vida e na vida da sua esposa. Verso 20 diz, no capítulo 1: E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste em minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Pensa, um homem que orou a vida inteira, e no momento de receber a bênção, ele teve dúvida. Irmãos, a dúvida faz parte do ser humano. E olha que é um homem irrepreensível. É um homem de Deus. Homens de Deus e mulheres de Deus também têm dúvidas, angústias. Não vou perguntar isso aqui, mas se perguntar, vou perguntar, mas aí não responda não. Quantas vezes você quis morrer, por exemplo? Isso acontece com o ser humano, querer morrer antes da hora, antes do tempo. Acontece. Aconteceram com os melhores homens e mulheres da Bíblia, para nos deixar o exemplo, que estamos sujeitos a isso. Mas Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, suave, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deixa Jesus ajudar você a carregar o fardo. Ele carrega você com o fardo junto. Jesus é mais preparado que o pessoal da academia. Estava vendo o Arnold Schwarzenegger, né? Ele já está bem de idade agora. E ele fica apresentando. Então fica imaginando o que passava na minha cabeça dele, né? O tempo que ele era muito, muito forte, né? Ele continua forte. Mas você sabe que com o tempo essa fortaleza ela vai sumindo. A idade nos consome. O tempo nos consome. Esse livro poema diz assim: pássaro agílimo é o tempo. Passa. Agora esqueci mesmo. Pássaro agílimo é o tempo. Passa. E aí passou da minha cabeça, esqueci a continuação. Mas era uma parte dele assim: não morre, não se envelhece e tudo consome. Falta um pedacinho. Isabel teve vergonha de estar grávida depois de velha. Achou esquisito. E ela se escondeu. Escondeu a gravidez até quando ela pôde. Verso 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou. Nossas lutas internas não nos tornam pessoas ou famílias amaldiçoadas, só nos tornam humanos. Só lembra, né? A gente já é humano. Lembra que somos humanos. Em terceiro e penúltimo lugar, uma família abençoada serve a Deus independente das próprias limitações. Zacarias e Isabel são limitados, como você e eu.
mas servem ao Deus ilimitado, e eles sabem disso, e eles creem nisso. Tem hora que eles duvidam, mas eles voltam de novo e voltam a acreditar, e pedem perdão a Deus, e fica firme. Deus ilimitado, Deus todo-poderoso. Quando a família decide servir a Deus, as limitações não serão impedimentos. O casal tem problemas de ordem física e emocional, mas isso não é desculpa para deixarem Deus de lado. Além disso, Deus virá em nosso socorro sempre que precisarmos dele, se o buscarmos de todo o nosso coração. No verso 11, Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel. Nos versos 39 e 40, Isabel recebe a visita da sua prima Maria, mãe de Jesus. No verso 41, ela recebe a visita do Espírito Santo de Deus. Deus tem os recursos para fortalecer seus servos fiéis. Zacarias e Isabel jamais ficariam desamparados. Quem aprende a recepcionar o Espírito Santo de Deus, vai saber recepcionar um amigo, vai saber recepcionar um parente, e até mesmo um desconhecido. E será muito bem recepcionado quando estiver precisando de recepção. Em quarto e último lugar, uma família abençoada deixa um legado para as próximas gerações. Um legado. A família de Zacarias, Isabel e João terminou sua missão no mundo de uma forma triste, com a morte do único filho, assassinado na prisão, preso e assassinado por Herodes. Conforme lemos em Marcos capítulo 6, em outras partes dos evangelhos, e não deixou descendência. Acabou a família. João não se casou, não teve filho, morreu, assassinado. Não deixou descendência, mas deixou um exemplo de vida. Deixou saudade. Deixou saudade. Irmãos, é triste demais alguém partir e não deixar saudade. Vocês lembram da história do rei Jorão, filho de Josafá, rei de Judá? Jorão era casado com uma filha do mau rei Acabe, marido de Jezabel. Jorão matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes em Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, abandonou a Deus, adorou ídolos e ainda ensinou o povo a adorar ídolos, abandonar a Deus. A história nos conta que o Senhor despertou contra Jorão os filisteus e os árabes, para ele aprender. O Senhor o feriu nas entranhas com uma enfermidade incurável, e Jorão morreu daquela enfermidade. Mas sabe qual que é o relato mais triste da história de Jorão? O final da história diz o seguinte: e Jorão partiu e não deixou saudades. Jorão partiu e não deixou saudades. Nossas obras nos acompanham, queridas famílias de Deus. Elas dão testemunho de nós. Se forem más, serão um péssimo testemunho. Se forem boas, influenciarão positivamente outras famílias. Veja uma família pequenina, 2 velhinhos e um menino que quando cresce é assassinado, e nós estamos falando deles hoje aqui, servindo de exemplo para nós, de gente de Deus, que teve problemas, medo, angústia, falta de fé em determinado momento, igualzinho a gente, mas uma família abençoada. Abençoada. Vimos, queridos, nesta reflexão, que uma família abençoada adora e obedece o Deus abençoador. Que uma família abençoada enfrenta problemas tanto internos quanto externos. Que uma família abençoada serve a Deus independente das próprias limitações. E que uma família abençoada deixa um legado para as próximas gerações. E eu pergunto,
Qual legado você está deixando para as próximas gerações? Quando partirmos, deixaremos saudade? Vocês viram hoje pela manhã, a irmã Rosângela, viram e ouviram, né, quem esteve aqui, dizendo da Nice. A Nice, eu resolvi fazer um apelo. E ela veio aqui à frente, eu olhei para a Nice estava muito mal. Estava morrendo. Câncer terminal. E ela entendeu que Jesus era o único que podia socorrer. E eu vejo aqui o semblante dela, uma pessoa que estava morrendo. Era visível isso. Uma alegria, porque ela havia encontrado Jesus. Encontrou Jesus no finalzinho da vida, uma pessoa jovem, mas se envolveu no mundo das drogas, e veio uma enfermidade horrenda, e o velório dela foi outro dia. E a irmã Rosângela deu testemunho aqui, que pessoas falaram da alegria dela, porque ela falou da alegria, da paz que ela encontrou em Cristo aqui nessa igreja. E a irmã Rosângela nos convidou a todos para continuar assim, acolhedores, amorosos, independente de quem entra aqui. Se entrar um bêbado, nós não vamos expulsar o bêbado. Antigamente as pessoas expulsavam os bêbados também precisam de Deus. Nós que somos sóbrios precisamos do temor de Deus. Imagina se eu tivesse bêbado aqui, né? Vocês me mandavam embora, né? Verdade, ele fazia bem, né? O pastor bêbado não dá certo. Ninguém quer um pastor bêbado. Mas às vezes a gente não está bêbado, mas a gente não está bem. Uma música aí secular diz: quem me vê assim sorridente não sabe o que estou passando. Meu sorriso é mudo, eu devia estar chorando. É um conhecimento popular. Eu gosto de músicas assim, antigas, né? Conheço bastante música, caipira, gosto. E às vezes tem umas letras que falam algumas verdades. Inclusive alguns que falam de Deus de forma assim, que às vezes um pastor como eu às vezes não fala. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos essa família duplamente abençoada, no nome de Jesus. A bênção comum e a bênção por obediência. Deus nos abençoe. Vamos para as nossas comunicações. Depois da irmã Ana, que já veio aqui, irmão de Isaías, falar um pouco